Boa noite, meus irmãos, muito bom estarmos juntos mais uma vez, podendo ter esse tempo de celebração ao nosso Deus, tempo em que vamos mais uma vez estudar a palavra de Deus. Vários dos irmãos já acompanharam a nossa ministração na Escola Bíblica Dominical, no Salmo de número 4, e agora estaremos mais uma vez olhando para a palavra de Deus e vendo aquilo que Ele tem para transmitir aos nossos corações. Acredito que nenhum de nós tem dúvida a respeito de que esses dias que nós estamos vivendo como país, até mesmo como mundo, é um tempo que tem exigido que o povo de Deus ore. Ninguém acha que duvida que esse é um tempo de orar, é um tempo de realmente a igreja se dobrar, buscar ao Senhor, tempos difíceis. E é isso que nós queremos nesta noite pensar com os irmãos, pensar que é tempo de orar. E para fazermos isto, queremos ler juntamente com os irmãos um texto que Paulo escreve a Timóteo, está lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Abra então a sua Bíblia para lá, 1 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 1, leremos aí alguns versículos desse texto. 1 Timóteo capítulo 2, pensando no desafio que nós temos nos dias em que nós estamos vivendo para a igreja estar orando. É tempo de orar. Veja aí o que diz o texto então. 1 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 1. Antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e serena, em toda piedade e honestidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Ele se entregou em resgate por todos para servir de testemunho a seu próprio tempo. Digo a verdade, não minto. Para isso fui constituído pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero que todos os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ódio nem discórdia. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, fale conosco por meio desta palavra, e que cada irmão e irmã, reunidos com seus familiares, amigos, possam ter um tempo em que o Teu Santo Espírito irá trabalhar em cada mente, em cada coração, levando-os e oportunizando a cada um transformar de vida. Fale conosco e de fato que possamos como igreja ser uma igreja de oração. Muito obrigado, assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Como já falamos, Paulo está escrevendo a Timóteo. Quem era Timóteo? Timóteo era um jovem pastor. Timóteo, ele assume o ministério da igreja em Éfeso e ele então recebe a ajuda do apóstolo Paulo para conduzir a igreja, pelo menos nos primeiros passos ali. Timóteo era alguém tímido, era alguém que tinha que também lidar com uma saúde um tanto quanto frágil. Então, por isso, talvez esse apego do apóstolo Paulo com ele, que era o seu filho na fé. E aí Paulo escreve estas duas cartas e possivelmente acompanha Timóteo para ajudá-lo na condução da igreja. E aqui especificamente nós estamos lendo o momento em que Paulo está orientando a Timóteo e também ao grupo como deveria ser o culto público. O que deveria acontecer nesse culto, os elementos deste culto, como que cada coisa deveria ser colocada em seu lugar. E aí a primeira coisa que Paulo fala para Timóteo e para aqueles irmãos é que a oração é algo que precisa estar presente no culto. A oração precisa fazer parte da vida da igreja. Observe que o primeiro versículo, Paulo deixa bem claro isso, antes de tudo, na versão que eu uso aqui, dando a ideia da prioridade que deve ter a oração dentro da comunidade
cristã. E como já falamos, nós estamos vivendo dias em que se tem falado muito da oração. Você possivelmente já recebeu nas redes sociais ou pelas redes sociais aqueles vídeos em que pessoas estão ajoelhadas na rua orando, não só aqui no Brasil, mas também em outras partes do mundo. Mas o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, neste momento, é orientando, olha, a igreja realmente deve fazer isso. É claro, não só nos momentos de crise, a igreja deve orar sempre. Foi isso que ele conversou com a igreja lá de Tessalônica. Capítulo 5, versículo 17 de Tessalonicenses. Lá em 1 Tessalonicenses ele fala isso. Orai sem cessar. E este é o desafio que ele vai fazer para a igreja. Então queremos, observando nesse texto, trazer esse desafio para nós como igreja. Igreja que hoje não está podendo se reunir presencialmente, mas a igreja não deixou de ser igreja. Porque igreja não é prédio. Igreja não é esse espaço em que eu estou e que você normalmente costumava estar até então. Igreja somos nós. Igreja é pessoa. Igrejas são pessoas que são habitadas pelo Espírito Santo de Deus e cada um de nós somos igreja. Então aqui é o local onde a igreja se reúne. Então a igreja, eu e você, precisamos ser pessoas de oração. E no nosso culto diário prestado a Deus, a oração deve ter prioridade. Eu devo orar constantemente. Mas olhando para o texto, logo de cara, então a gente encontra a exortação do apóstolo Paulo para que a igreja possa orar. Versículos 1 e versículo 8. Está aí a orientação de Paulo, o encorajamento dele à igreja, para que a igreja ore. Olha aí na sua Bíblia, antes de tudo, exorto. Está dando uma ordem, ele está exortando a igreja que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças. Quando ele está usando essas várias palavras, ele está falando simplesmente da oração. Não há necessidade de distinguirmos uma coisa da outra, porque o que ele está falando é, olha, em todo tempo vocês devem orar, suplicar a Deus, interceder em favor disso ou daquilo. Orem em todo tempo, esta é a ordem do apóstolo Paulo, como já citamos, 1 Tessalonicenses 5,17, orem sem cessar. Quando ele escreve à igreja que estava reunida em Éfeso, lá no capítulo 6, versículo 18, ele também fala a mesma coisa, dá a mesma ideia, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo. Orando em todo o tempo no Espírito. E para isso mesmo, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Percebe? Em todos os locais, a ideia de Paulo é que a oração é algo que deve acontecer continuamente. Sempre. Eu e você temos que ter vida de oração. E não só momentos de oração. É claro que em alguns momentos dos dias eu vou reservar exclusivamente para estar orando. Mas no restante do dia, em meus afazeres, minha mente deve estar ligada com o Senhor. Para que eu, em todo esse tempo, possa estar conversando com Ele. Colocando as minhas necessidades diante dEle, intercedendo por pessoas. Rogando por aquelas decisões que eu preciso tomar. Em todo o tempo nós devemos orar. Então perceba, o apóstolo Paulo talvez use essas várias palavras para dizer, olha, eu estou tentando mostrar para vocês o quão importante é a oração. E ele diz que a oração deve ser com ação de graças. Ele fala isso, orem, supliquem, intercedam e façam também ação de graças. E aí a gente distingue um pouquinho, porque essa ideia da ação de graças é mostrar o nosso louvor, bendizer o nome do Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito desde a criação, até dar-nos o Seu Filho Jesus, que morreu por nós, ressuscitou, e hoje o seu Santo Espírito continua ministrando as nossas vidas. Em nossas orações temos que lembrar de agradecer por aquilo que Deus é, agradecer e louvá-lo por aquilo que Ele faz, por sua presença constante na nossa vida. Em todo o tempo eu e você precisamos ser diretos e dizer para Deus, Pai, louvado seja o teu nome, eu te agradeço por isso. Em nossas orações não deve faltar este elemento. E isto pode parecer comum,
mas eu sempre me lembro de algumas reuniões que nós fazíamos e sempre participei delas, como era difícil quando o líder falava assim, agora nós vamos ter um tempo de orações de agradecimento e louvor a Deus. Agora não é para pedir. E aí então começava um a orar. E eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. E estava quase para tirar o 10 e no finalzinho ele dizia, mas eu te peço. Como é difícil nós simplesmente orarmos só agradecendo. Paulo não está dizendo para orar só agradecendo, mas ele também está orientando para não orar só pedindo. A nossa oração ela deve ser completa. Eu devo suplicar a Deus na minha oração, eu devo interceder, eu devo fazer a minha oração, colocar os meus pedidos, mas deve ter o meu momento de adoração a Deus, de louvor a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz na minha vida. E nesse tempo que nós estamos vivendo, a igreja precisa estar orando. E eu creio que você deve estar orando. Eu creio que você tem tido motivos ao ver os noticiários, ao ver o que pode acontecer. Medo está te levando a orar. A crise está te levando a orar. Amém por isso. Que bom que você esteja orando. E tomara que cada um de nós criemos o hábito de estarmos sempre orando. Porque é isso que o apóstolo Paulo diz. Que nós devemos orar. E ele diz mais agora, lá no versículo 8. Quero que os homens orem em todo lugar. É lógico que hoje a ideia desse versículo é os homens no sentido geral. Mas quando foi escrito eram os homens mesmo. Porque nas sinagogas quem se levantava e quem tinha a liberdade para orar eram os homens. A partir do versículo 9, depois você poderá continuar a leitura. Você verá que o apóstolo Paulo vai orientar a participação das mulheres. Naqueles dias, ele orienta de acordo com como era a cultura da época, como era o sistema da época. Hoje, esta palavra para orar em todo lugar é uma palavra que vale para todos nós. É o que nós falamos há pouco no orar sem cessar. Eu posso ter o meu, e devo ter o meu momento específico para orar, mas devo orar durante todo o dia. Durante todo o tempo. Por isso aqui ele diz, eu quero que todos os homens, ou quero que os homens orem em todo lugar. E ele quebra, digamos assim, um paradigma. Oração era dentro da sinagoga, era dentro do templo. Mas agora ele vem e fala, não, é em todo lugar. Orem em todo lugar. E aí todos são chamados, eu e você somos chamados a orar em todo lugar. Sendo agradecidos a Deus, colocando nossas necessidades, a necessidade de outras pessoas diante do Senhor, colocando vidas de pessoas que eu conheço, de pessoas que eu não conheço, mas apresentando todas elas diante do Senhor. É isso que é a ordem do apóstolo Paulo. Não tem lugar. Isso lembra um pouquinho aquilo que Jesus falou com aquela mulher, a samaritana, nem aqui neste monte, nem naquele lugar. Ela tinha o conceito de que era no monte onde o seu povo adorava. Já os judeus entendiam que era em outro local. E vem Jesus e diz, olha, nem lá nem cá. Todo lugar. Em espírito e em verdade, uma adoração sincera, constante. A mesma coisa é a oração. Eu não devo orar só quando estou no prédio onde a igreja se reúne. Eu não devo orar só quando existe uma reunião em que vários irmãos se reúnem. Eu devo orar em todo o tempo e todo lugar. De que maneira? Ele orienta lá naquela época que todos deveriam orar, ter uma postura para esta oração, levantando mãos santas. E ele continua sem ódio nem discórdia. Parece que ele fala de uma postura física, que era comum quando ao orarem eles se levantavam, erguiam as mãos com a palma da mão erguida para o céu. Então eles se levantavam suas mãos erguidas com as palmas para o céu e oravam. Eles então buscavam ao Senhor. Essa era a posição que eles faziam. E Paulo então naquela época orienta. Sabemos que hoje nós podemos orar em pé, podemos orar assentado, parado, andando, deitado, mas o importante é que o nosso coração esteja de fato inclinado e totalmente voltado para o Senhor. Reverentemente, quando nós oramos, muitos de nós ainda nos levantamos e não tem nada errado com isso.
E talvez seja desses costumes, do costume antigo, que nós assumimos também essa postura, que não tem nada de errado, pode ser feito tranquilamente. Só que Paulo não fica só na postura do corpo, externa, ele pensa em algo interno, da nossa condição interna. Observe que ele fala aí que você deve orar em todo lugar, levantar mãos santas, mas também deve estar livre do ódio e da discórdia. Sentimentos pecaminosos, que o teu coração esteja livre desses sentimentos de pecado, para que você possa de fato chegar diante de Deus em oração, buscá-lo e de fato ser ouvido e ter a resposta de Deus que virá de acordo com a vontade dele para a sua vida. Pessoas com o coração com ódio, com mágoa, com raiva de alguém. Pessoas com o coração não perdoador. Pessoas que mantêm a insistência de não perdoar. Quando você está nessa condição, você não se encaixa dentro das orientações do apóstolo Paulo e de todas as Escrituras. Porque é um pecado. E as nossas transgressões, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Você não está em condições, então por isso, limpe o teu coração. Perdoe a quem tem que perdoar. Para que você então possa, de fato, chegar diante do Senhor. Observe então que Paulo começa dizendo, exortando para que a igreja possa orar. E esta é a exortação que fica para nós. Nossa comunidade precisa continuar ou começar a ser uma comunidade de oração. Precisamos ter gente no nosso meio e ora a Deus para que todos nós sejamos pessoas de oração. Pessoas que dobrem os joelhos, pessoas que ao saírem para caminhar para o trabalho, no período de descanso, estejam sempre buscando ao Senhor em oração. E como falamos hoje pela manhã, ao lermos o Salmo de número 4, uma oração bem fundamentada nas Escrituras, conhecendo o que a Bíblia diz e conhecendo quem é Deus a quem nós oramos. Nossa igreja precisa ser uma igreja assim, que estuda a palavra e ora baseado na palavra de Deus. Mas aí Paulo continua aqui e ele diz que a igreja deve orar, e agora ele diz por quem a igreja deve orar. Ele está orientando aquela igreja, olha, no culto de vocês, orem. Essa é a ordem. No culto de vocês, orem por quem? Por todos os homens. Não fica ninguém de fora. Todos os homens. A igreja não pode ter uma oração egoísta, do tipo, Deus me abençoe, Deus abençoe este lugar. E só fica orando por nós. Deus aumenta a nossa arrecadação. Deus aumenta isso. Deus ajuda a gente na reforma. Deus, nós estamos precisando de equipamento de som. Deus, nós queremos. Deus traz a cura para nós. Que ninguém dessa igreja pegue o vírus que está aí rodando. Senhor, por nós. E não é isso. O apóstolo Paulo está dizendo, orem por todos os homens. Quando Jesus orou, ele não orou só pelos discípulos que estavam ali perto dele. Ele ora por todos os homens. Capítulo 17 de João, versículo 20. Eu rogo não somente por estes, pensando naqueles que estavam ali com ele, mas também por aqueles que virão a crer em mim. Quer dizer, se iriam crer no Senhor, quer dizer, é todo mundo. Todas as pessoas e por aqueles que iriam chegar até ele. E o texto não para, o apóstolo Paulo continua dizendo agora, no verso 2, para a gente orar pelos reis e por aqueles que exercem autoridade. Orem por eles. E por que Paulo fala isso? Ele fala isso porque ele tem consciência, de acordo lá com o que ele escreve à igreja em Roma, capítulo 13, Romanos 13, 1, ele fala que todos devem sujeitar-se às autoridades do governo. Por quê? Pois não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram ordenadas por ele. Paulo falou isso. Quando ele fala com Tito, também ele dá a mesma ideia. Tito 3:1. Recorda-lhes que devem estar sujeitos aos governantes e às autoridades, ser obedientes e estar preparados para toda boa obra.
por isso que Paulo então está orientando a Timóteo e aos irmãos da igreja em Éfeso a fazerem o quê? A orarem pelas autoridades. E Pedro, o apóstolo Pedro, também diz a mesma coisa, segue no mesmo caminho. 1 de Pedro, capítulo 2, os versos 13 em diante: sujeitai-vos a toda a autoridade humana por causa do Senhor, seja ao rei como soberano, seja aos governadores como por eles ou por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que fazem o bem. Honrai a todos. Amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. A ênfase aqui, honrem a todos, honrem o rei. E se encaixa nas duas sugestões do apóstolo Paulo, nas duas ordens do apóstolo Paulo. Orem por todos os homens, orem pelos reis, pelos governantes. E é claro que a cada vez que a gente vai ficando mais politizado, a gente vai escolhendo o nosso lado. Alguns estão mais para a direita, outros estão mais para o centro, outros estão para a esquerda, outros não estão para lugar nenhum. Gostaria que tudo explodisse. Não interessa qual lado que você está. Quando Paulo e o Senhor Jesus manda orar pelas autoridades, manda orar por qualquer uma delas que esteja lá. E o povo aqui ainda não estava enfrentando problemas com as autoridades. Mas nós sabemos na história que o povo de Israel enfrentou várias opressões. E quando eles eram oprimidos, a ordem não mudava, do tipo, agora não preciso orar mais por eles. Não, é orar por eles em todo o tempo. Não há a autoridade que a gente não deva orar por ela. Ou como aprendemos hoje de manhã, orar para Deus esmagar, orar para Deus mandar para o céu, para outro lugar. Não, devemos orar por elas, abençoá-las. Não sei se nós, e creio pela Bíblia que nós não precisamos ficar paparicando a elas, principalmente buscando levar vantagem nisso. Devemos orar por elas como cristãos. Posso orar por elas mesmo estando longe delas. E é isso que o apóstolo Paulo diz: orem por elas. Alguém que marcou muito minha vida foi o meu avô, o senhor Domingos. O meu avô, um cristão, toda vez que ele orava, e várias vezes eu tive o privilégio de estar com ele em oração, e ele, na sua oração, sempre lembrava de orar pelas autoridades. Ele começava lá pela cidade dele, pelos vereadores, pelo prefeito, ia lá para os governadores, pensava nos deputados, senadores, presidente da república, alguém que tinha pouca cultura, mas era extremamente politizado, com a mente muito, com bons argumentos na área política. Mas independente do lado que ele pendia, ele sempre orava pelas autoridades. E a igreja precisa aprender a orar por seus governantes. E não orar somente pelo governante que você gosta. Orar por quem está no poder. Porque ninguém está lá se não for colocado pelo Senhor. Então deixar de orar pelas autoridades é estar indo contra até mesmo a vontade de Deus. E quando eu oro pelas autoridades, eu tenho que lembrar que elas foram instituídas por Deus e lembrar algo que Salomão diz lá em Provérbios 21:1. Lembrar que o coração do rei está nas mãos do Senhor. O texto diz: o coração do rei é como a corrente de águas nas mãos do Senhor. Ele, o Senhor, o dirige para onde quer. O coração do rei está nas mãos do Senhor. O Senhor vai mandar para onde ele quiser. Por isso que o cristão não deveria ficar muito preocupado com quem assume o poder, porque quem assume é porque Deus permitiu. Se ele permitiu é porque ele tem algum propósito para todo mundo, inclusive para a igreja, ou talvez primeiramente para a igreja. E independente de quem entrou lá, ele está nas mãos do Senhor e o Senhor vai conduzi-lo. E nós podemos participar dessa condução orando. E somos exortados pelo apóstolo Paulo, a igreja lá em Éfeso é exortada, e nós também somos exortados a orar por todos os homens e
por todos aqueles que estão investidos de autoridade, orar pelo rei, orar pelos governantes. Não fique escolhendo por quem você vai orar. Não ore só quando o seu partido ganhou. Ore por qualquer um que esteja lá. Seja parceiro dele na oração, vamos assim dizer. Seja um intercessor, sempre agradecendo a Deus. E aí o apóstolo Paulo, além de dizer, olha, vocês têm a obrigação de orar. E olha, vocês devem orar por todos os homens, por todas as autoridades. Ele fala agora sobre os benefícios que a igreja tem quando ora. Versículos 2 até o 7, a gente vai perceber isso. Lá no 2, o primeiro benefício que aparece é que para que tenhamos uma vida tranquila e serena em toda piedade e honestidade. Paulo disse, olha, orem por todos os homens, pelos reis e por todos aqueles que exercem autoridade. Para quê? Para que a igreja, para que tenhamos, nós os cristãos tenhamos uma vida tranquila e serena em toda piedade e honestidade. É muito interessante. Eu não me lembro quem é o filósofo, mas ele disse que a felicidade é uma porta que abre para fora. Se você tentar abri-la para dentro, ela vai emperrar. Então, quando você se abre para abençoar os outros, você é abençoado. Então, ore por eles e a tranquilidade é nossa. Ore por eles e nós teremos vida serena. E poderemos viver de maneira tranquila e sendo piedosos, isto é, investindo cada vez mais no nosso relacionamento com Cristo, sendo de fato íntimos com o Senhor e vivendo essa vida cristã com toda a honestidade. Isso me faz lembrar aquilo que Jeremias falou com relação a buscar a paz da cidade. Orai por ela, lá no capítulo 29, versículo 7. Ore por ela Jerusalém, para que ela possa ter paz, porque na sua paz, quer dizer, na paz da cidade, vocês terão paz. Então o benefício da oração acaba vindo para a igreja. Ela não deve orar de forma egoísta, mas orando de forma altruísta, o benefício é dela. E também não deve orar, é claro, com segundas intenções, porque esse é um sentimento que não agrada a Deus, então a sua oração não terá acesso a Deus. O Senhor Deus fala, há o benefício da tranquilidade quando a igreja ora, mas não é só isso. Versículo 3, ele fala que isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. A igreja que ora agrada a Deus. A igreja que está aos pés do Senhor, que busca o socorro do Senhor, que tem prazer de estar aos pés dele falando, Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia dura para sempre, o Senhor é maravilhoso, Senhor, eu te amo, Senhor, eu coloco diante de Ti a nossa cidade, os nossos governantes, coloco as pessoas do mundo, coloco aquelas que eu nunca vi na frente, nem sei onde elas moram, mas eu coloco todas diante do Senhor. Isto agrada a Deus. A questão é por que agrada a Deus? Agrada a Deus, versículo 4, porque é desejo dele que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quando eu oro pelos reis, quando eu oro pelos homens, isto agrada a Deus, porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos. E Paulo fala isso, e a ênfase de Paulo é todos os homens. Versículo 6 fala que Cristo se entregou em resgate por todos. Essa ênfase de Paulo em todos é porque naqueles dias os judeus acreditavam que seriam salvos somente as pessoas que fossem justos. Só os justos seriam salvos. Por outro lado, tinha os gnósticos, de uma filosofia cristã que existia na época, que enfatizava o conhecimento. Então, para os gnósticos, só seria salvo quem tivesse o conhecimento. Judeus, só os justos vão ser salvos. Os gnósticos, só quem tem conhecimento. E aí vem o apóstolo Paulo com o argumento que é o desejo do Senhor que todos os homens, não só os justos ou os que detêm o conhecimento, mas todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todos os homens, justos ou não justos. Na verdade não existe um justo sequer. Todos estão
nesse grupo. E todos têm a possibilidade de chegar ao conhecimento, não gnóstico, mas o conhecimento da verdade. E aí ele diz, por que isso? Versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não é o fato de alguém ter alguma qualidade de justiça que o fará aceito por Deus. Não é o fato dele ter conhecimento disto ou daquilo que o fará ser aceito por Deus. Não é. O que o fará ser aceito por Deus é Jesus Cristo, o único entre Deus e os homens. E esta é a mensagem do Evangelho, não é? Deus de um lado, homem do outro, homem perdido, um abismo que separa o homem, a ilustração que a gente usa, separa o homem de Deus. Quem é que faz essa ligação? São as minhas obras, a minha justiça? Não dá, não chega. É o meu conhecimento, são as minhas filosofias, as minhas ideias. Não chega. É a religião? Não chega. Existe algum outro elemento aqui neste mundo que me liga a Deus? Não tem. Somente Jesus. E por quê? Porque, versículo 6, ele se entregou em resgate por todos. Ninguém mais e nada mais se entregou para resgatar o homem da perdição e colocá-lo de novo em relacionamento com Deus. E ele fez isso para servir de testemunho a seu próprio tempo. A oração agrada a Deus. E agrada porque Deus, o Senhor Deus, deseja que todos os homens sejam salvos. Daí a gente chega a uma conclusão muito lógica, me parece. A oração da igreja por todos os homens, por todas as autoridades, é para que elas sejam salvas. Por pior que sejam. Há ditadores do mundo que nós não pensamos outra coisa para ela a não ser a morte. Mas Deus vê outra possibilidade: salvação. E quando a igreja ora em favor dessas pessoas, elas têm a oportunidade de, pela nossa intercessão, serem salvas pelo Senhor Deus. Deus vai ouvir a nossa oração, porque esse é um desejo do coração dele, vai criar meios. A igreja precisa orar e esta oração trará grandes resultados. E os resultados, por exemplo, vamos ter como o apóstolo Paulo aqui diz que é. Versículo 7, ele falou, olha, eu estou falando para vocês a verdade, eu não estou mentindo. Para isso, eu fui constituído pregador e apóstolo, mestre dos gentios, na fé e na verdade. Eu não estou mentindo para vocês. Eu estou falando que a igreja deve orar. Eu estou dizendo para vocês por quem a igreja deve orar. Estou falando dos benefícios. Olha, o benefício é esse. E tem esse outro benefício, que é a oração, que é a oração que vai realmente agradar a Deus, porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos. E Ele tanto deseja isso, que Ele me fez o quê? Pregador e apóstolo, para que eu possa levar essa mensagem a todas as pessoas. E Ele diz aqui aos gentios. Paulo tinha um jeito muito peculiar de conversar com os judeus. Já que os judeus acreditavam que só os justos seriam salvos, quer dizer, gentio está fora dessa. Mas Paulo diz, olha, eu não estou mentindo para vocês, eu fui constituído apóstolo e mestre dos gentios, na verdade e na fé, ou na fé e na verdade. De novo aí, verdade, conhecimento, que já foi citado um pouquinho antes. Mas o resumo de tudo isso é que a igreja precisa orar. E ficou claro para nós aqui nesse texto, e fica claro que Paulo dá a ordem que a igreja deve orar, diz por quem a igreja deve orar, e fala dos benefícios da oração. E a igreja que ora, ela de fato vai agradar a Deus, vai cumprir o seu chamado, e vai ter no seu culto, e quando a gente usa essa expressão culto, lembre-se que culto não é só quando todos nós estamos reunidos. Culto é o nosso dia a dia.
Todo dia você está em culto, toda hora você está em culto. A questão é que muda só os locais em que você está em culto. Os nossos filhos estão em culto na escola, em algum período do dia. Você e eu estamos em culto no trabalho. Estamos em culto quando vamos ao mercado. Estamos em culto quando vamos a um passeio. Agora não está podendo fazer isso. Mas quando estamos fora desse momento que estamos vivendo, a todos os lugares que vamos e tudo o que fazemos é um culto. Vamos ao cinema passear com a família, assistir um filme, estamos em culto. Vamos sair ou quem sai com a namorada ou com o namorado. Eu já tenho a minha namorada, eterna namorada. Mas ao sairmos com o nosso cônjuge, com a nossa namorada, com o nosso noivo, com a nossa... Enfim, estamos em culto. E nesse caso, você tem que parar e pensar, os locais que eu vou, são locais que de fato, são locais que eu deveria estar prestando culto a Deus. O que eu estou fazendo é realmente algo que eu deveria estar fazendo, prestando culto a Deus. Você presta culto quando você vem aqui também, estando junto, quer dizer, todo mundo cultuando a Deus. Mas não é só quando estamos aqui que estamos em culto ou quando estamos assistindo um vídeo. Não! Você está em culto o tempo todo. Quando acabar esse vídeo e você começar a postar os louvores, os versículos bíblicos, leituras, enfim, o que você colocar aqui depois no grupo da igreja vai ser culto. Depois que acabar tudo, você for ligar a sua TV ou acessar a internet, você continua em culto. Então aqueles sites que você entra, cuidado, é culto que você está prestando. O culto tem que ser que glorifique a Deus. Então quando o Paulo está falando de oração e a gente usa essa expressão, a igreja precisa orar, essa ordem do culto tem que ter oração, Paulo está pensando, e o contexto bíblico hoje, com a presença do Espírito Santo em nós, todos nós estamos em culto diário ao Senhor. É o culto racional lá de Romanos, capítulo 12. Em todo o tempo nós estamos prestando culto a Deus. Então hoje, eu e você precisamos lembrar que a igreja precisa orar. E é claro, como falamos no começo, esses dias têm sido dias de bastante incertezas. Medo, incerteza, muitas informações, algumas delas desencontradas, algumas delas que acrescentam o pânico em nós, o medo. É tempo de orar. Porém, quando Paulo escreve para Timóteo, não havia nenhuma situação talvez tão gritante que colocasse tanto medo no pessoal. Eles estavam de uma forma tranquila vivendo. E aí Paulo entra e fala, oração é importante. Isso indica para nós que oração não é só para momento de crise. Na verdade, se a igreja ela vive uma vida de oração, se você e eu vivemos uma vida de oração, quando chega a crise, nós já estamos fortalecidos para enfrentá-la. Mas se a gente vai começar a orar na época da crise, aí vai demorar um pouco de tempo para engrenar, a gente vai sentir os efeitos da crise sobre nós. Assim como se a gente já vem caminhando com o Senhor, Bíblia, oração, culto doméstico, servindo, a gente sente menos medo, a gente fica menos apavorado, porque a gente já sabe, o Senhor está cuidando de tudo. Seja como for, o nosso desafio é sermos uma igreja que ore. E para sermos esta igreja que ora, além de olharmos para o que Paulo ensinou, devemos olhar para Cristo, que é o nosso modelo maior em todas as coisas, e é também na oração. João 17 é um dos momentos que fica ali registrado, que ele ora. E esse Jesus que é o nosso modelo maior, o grande desejo dele, que lemos nesse salmo, é que todas as pessoas sejam salvas. Ele orou por aqueles que estavam com ele orou por aqueles que iriam crer. E aqui Paulo está dizendo que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. O desejo do Senhor Jesus é que todos sejam salvos. Quando estava na cruz sendo hostilizado, já havia apanhado bastante, ele diz para Deus, Pai, perdoa-lhes. Por que ele pediu perdão? Ou pediu para que Deus perdoasse essas pessoas? Porque o desejo dele é que todos sejam salvos. Ele não quer simplesmente o extermínio por pura vingança. Um dos discípulos um dia fala para ele, Senhor, quer que a gente manda aí os anjos aqui e arrebentar com tudo, manda fogo no céu? Não, a resposta é não. Porque o desejo dele é que todos sejam salvos. E entre esses todos está você.
que talvez ainda não tomou uma decisão por seguir a Jesus. Talvez por não ter percebido ainda quão valoroso você é para o Senhor. E o quanto Ele deseja que você possa conhecê-lo e experimentar a vida que somente Ele dá. E lembrando o que Ele disse aqui, você não é justo o suficiente para poder chegar a Deus sozinho. O tanto que você conhece de religião ou mesmo de Bíblia não é o suficiente para te levar até Deus. As penitências que você diariamente presta, os sacrifícios que você faz, as adorações que você presta a este ou aquele, aquela pessoa ou aquela instituição, seja lá o que você tem feito, nada é suficiente para te levar de volta à comunhão com Deus. Só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. E a menos que você o aceite, o receba como seu Salvador, você não vai até Deus. E por que Jesus é o único mediador? Só Ele morreu, se entregou em resgate por todos. Você pode fazer uma lista de tudo que você conhece, de todos aqueles que se propõem a ser Deus, de todos aqueles que se propõem a ser santos, ou santo, nenhum deles morreu e ressuscitou. Nenhum. Somente Cristo morreu e ressuscitou com este propósito de resgatar o homem da sua vida de pecado, da perdição, para ir até Deus. Então, lembre-se, você é alguém que é alvo da graça de Deus. Ele quer te alcançar. E aqueles que já receberam a Cristo, já estão caminhando com Ele, já o têm como Salvador e Senhor de suas vidas, já são igreja. Olha, meu irmão e minha irmã, nosso desafio é sermos um povo de oração. Orarmos mais, compartilharmos menos posts, menos frases, principalmente contra os nossos governantes, ou mesmo a favor deles. Se a gente orasse o tanto que a gente fica postando, olha, o Brasil já estaria bem diferente. Mas os cristãos ainda estão dormindo, acreditando que as armas do mundo são as melhores. Acreditando que espalhar as notícias funciona mais do que conversar com Deus em oração. Esta comunidade hoje está sendo alertada. A oração antes de tudo. Entreguemos-nos a Deus em oração. Oremos por todos os homens. Oremos pelos reis. Desfrutemos dos benefícios disto. E oremos para que todos sejam salvos, porque esta é a vontade de Deus. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido, obrigado porque o Senhor nos chama hoje a sermos um povo de oração, ensinando-nos que é tempo de orar. Que possamos olhar mais uma vez para esse texto, de repente com um pouco mais de calma, e vermos como Paulo orienta a igreja em Éfeso. E que estas orações sirvam para nós, de tal maneira que nós hoje possamos ser uma igreja de oração, e possamos desfrutar dos benefícios disto, e possamos então ter o privilégio de ver muitas pessoas se rendendo aos teus pés, porque este é o desejo do Senhor, que todos sejam salvos e possam então ter um relacionamento de intimidade contigo. Rogamos a Ti que dê a cada irmão, a cada irmã, a cada pessoa que acessou esse vídeo uma semana abençoada. Assim oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus o abençoe, meu irmão, minha irmã, e até a nossa próxima transmissão. Fiquem todos na paz do Senhor.